Paz de Cristo, luzes. Eu espero que as luzes estejam bem. Graças a Deus, esse é o dia que fez o Senhor e nós estamos aqui com o sol recuperado. Quem não sabe do que eu estou a falar, certamente que não viu o vídeo passado, e convido-te a ler a descrição do vídeo passado. Como nós estamos a falar sobre ministério e quanto ao chamado, uma das coisas que eu comecei a sentir por algum momento é a pensar que eu sou apenas mais uma. Na verdade, não é só sobre seguir o chamado, mas enquanto mesmo seguia esse chamado, eu comecei a me sentir que não sou fundamental em Deus. Eu via que aquilo que eu estou a fazer, qualquer um pode fazer. E eu me questionava sempre. Eu estou aqui no YouTube e quem vai ver as minhas exortações, que impactará as outras pessoas? Eu acho que existem outros homens que podem fazer melhor. Homens que eu admiro muito e fazia comparações como Josimar Bessa, que eu muitas vezes menciono, Cedric Luke Fakenda e Paulo Júnior. São homens que eu vejo que têm grande ministério. E eu olhava e dizia, eu não sei se as pessoas, por que alguém vai tirar um pouquinho do seu tempo a ver os meus vídeos? Eu me sentia inútil diante de Deus. E esse é um pensamento de muitos jovens, de muitos adolescentes, quando são chamados diante de Deus, que ficam a pensar, eu sou apenas um. Na verdade, o sentimento de inutilidade, muitas das vezes, poderão surgir nas nossas vidas. Assim como surgiu em minha vida, no princípio do meu chamado. Mas essa não é a realidade. E não é sobre sentirmos que somos importantes, é sobre a importância que Deus dá a cada um de nós. Para a leitura de hoje, trago o livro de Mateus, no seu capítulo 25, no versículo 14. A partir desse versículo, a Bíblia conta a parábola dos 10 talentos. A Bíblia fala que um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou seus bens e deu a cada um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a Bíblia vai dizendo que aquele que deu somente um talento guardou este mesmo talento. E quando eu olhei, quando eu meditei essa passagem bíblica, eu me questionava, por que então que este homem guardou este mesmo talento? Porque aquele senhor deu este talento para que houvesse produtividade, né? O talento é uma moeda, então que houvesse produtividade, o investimento que aquele senhor fez, aquele servo. Mas aquele servo somente guardou o talento. Eu me perguntei, Deus, por que então aquele homem guardou esse talento? E eu não sei, mas eu suponho que uma das coisas que talvez fez com que ele guardasse é sentir que Deus lhe deu muito pouco, é sentir que aquele servo, na verdade, né, fazendo o papel de Deus, deu-lhe muito pouco. E eu penso que esse sentimento de inutilidade é muitas das vezes porque nós vivemos em comparações. E nós devemos ter cuidado com as comparações, porque elas em um dado momento vão surgir em nossos corações como inveja. Eu comparo a Raio de Luz. A Raio de Luz tem um canal no YouTube e eu também vou fazer isso porque a Raio de Luz também está a fazer. E nós começamos, na verdade, a fazer as coisas não porque Deus nos orienta, mas a fazer as coisas impulsionado pela inveja. E não sei se aquele servo que recebeu um talento ficou a saber que os outros receberam mais, não sei. Mas aí vejo em Cristo Jesus também isso. Eu vejo que a Raio de Luz canta, eu vejo que a Raio de Luz toca, eu vejo que a Raio de Luz prega, e eu começo a me sentir inútil, porque eu sou prego, mas na verdade diante de Deus ninguém é inútil. E a Bíblia vem dizendo no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não há explicações exatas para que eu saiba por que alguém tem 5 talentos, outro tem 2 talentos e um tem 1 talento, mas isso só o Senhor sabe. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia vai dizendo que reparte a um como quer, é Deus como quer. Se Deus te deu 5 talentos, a tua obrigatoriedade é fazer alguma coisa com esse talento. Se Deus te deu 2 talentos, a tua obrigatoriedade é fazer alguma coisa com estes 2 talentos. E se Deus te deu 1, também fazer alguma coisa com este 1 talento. Porque eu creio que cada um de nós somos fundamentais diante de Deus. E não tem essa, embora que o teu ministério não venha ser como um irmão, não venha ser como outro irmão, não venha impactar tantas vidas. E não é sobre isso também impactar tantas vidas. É sobre obedecer somente a Deus. E aquele servo que somente tinha 1 talento, a Bíblia vai dizendo no capítulo 25 de Mateus, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe,
mau e negligente servo, sabes que sei onde não semei e junto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o meu com juros. Então isso, Deus confiou um talento em suas mãos. Faça valer essa confiança que Deus te deu. Impacta as pessoas ao teu redor, porque sim, és importante, nós somos importantes e não é sobre sentir. Você pode muito bem não sentir que és importante, mas és importante e o que o Senhor confiou para ti é necessário que tu faças. Amém? É necessário que tu faças. E falando do meu testemunho, eu muitas das vezes leio o que a Bíblia fala em Isaías, que a palavra de Deus não volta para si vazia, antes faz o que lhe apraz. Não é sobre nós sentirmos que estamos a impactar as pessoas, não é sobre nós sentirmos que somos importantes, é sobre aquilo que a Bíblia diz, é sobre aquilo que Deus diz. E nós devemos alicerçar a nossa confiança na palavra de Deus, mesmo que você não sinta, mesmo que as pessoas ao redor não façam te compreender isso, mas nós somos importantes diante de Deus, independentemente daquilo que Deus te deu. 2 exemplos para terminar. Eu fiquei a pensar na música. Nem todos os instrumentos na banda são grandes, mas cada instrumento tem a sua funcionalidade. E quando um instrumento não está, existe uma falta. E eu imaginei Deus como um agricultor. Deus quer que cada um de nós seja o fruto. E o fruto poderá representar o nosso ministério. Eu penso que quanto mais ministério houver de pregação e se alegra a Deus, é mais pessoas despovoando o inferno. Então não pense que você é só mais um. Em Deus nós somos insubstituíveis. Até nos homens, os homens podem dizer, não, você é substituível. Mas em Deus, você é insubstituível. As pessoas que eu estou a impactar, podem ser as pessoas que os outros não vão impactar. E ainda que sejam as mesmas pessoas, a nossa obrigação é somente obedecer à voz de Deus. O teu ministério não é inútil, não siga os teus sentimentos, acredite na palavra do Senhor e viva o chamado que o Senhor confiou em ti.